Uma viagem a Marte leva, no mínimo, 7 meses. 7 meses de radiação cósmica, perda óssea e confinamento extremo que podem destruir o corpo e a mente de um astronauta. Mas e se houvesse um atalho? E se pudéssemos simplesmente desligar a tripulação, como um computador em modo de espera, e ligá-la novamente na chegada? A hibernação humana não é mais ficção. É uma corrida tecnológica. Quando pensamos em viagens espaciais de longa duração, enfrentamos barreiras brutais. A primeira é logística. A quantidade de comida, água e oxigênio necessária para manter uma tripulação viva por meses ou anos é colossal, aumentando o peso e o custo da missão exponencialmente. A segunda é médica. A microgravidade atrofia músculos e ossos, e a radiação cósmica danifica o DNA, acelerando o envelhecimento e o risco de câncer. A terceira é psicológica. O isolamento e o confinamento podem levar a depressão, conflitos e falhas catastróficas. Por décadas, a solução parecia ser construir naves maiores e mais rápidas. Mas a solução mais elegante pode não ser mudar a nave, mas sim mudar o astronauta. É aqui que entra a ciência do torpor induzido, ou a hibernação artificial. Não estamos falando de congelamento criogênico, mas de um processo biológico real. Os cientistas estudam animais que hibernam, como os ursos, para entender como eles conseguem reduzir drasticamente seu metabolismo. Eles diminuem a temperatura corporal, a frequência cardíaca e a respiração, entrando em um estado de animação suspensa para sobreviver ao inverno. A pesquisa atual está focada em como replicar esse estado em humanos. O objetivo é criar cápsulas de hibernação que resfriariam o corpo do astronauta, diminuindo sua atividade metabólica em 50 a 70%. Em estado de hibernação, o astronauta não precisaria de tanta comida ou água. Seus músculos e ossos não se degradariam tanto. Sua mente estaria desligada, imune ao estresse e ao tédio do confinamento. Do ponto de vista da engenharia, é a solução perfeita para quase todos os problemas de uma viagem a Marte. Mas qual é a sensação de acordar e descobrir que 7 meses da sua vida simplesmente desapareceram? Os benefícios para uma missão espacial seriam revolucionários. Com a tripulação em torpor, o tamanho e o peso da nave poderiam ser drasticamente reduzidos. Uma nave menor precisa de menos combustível, tornando a missão mais barata e viável. Do ponto de vista médico, o metabolismo reduzido protegeria o corpo contra os piores efeitos da radiação e da microgravidade. As células se danificariam e envelheceriam em um ritmo muito mais lento. E o problema psicológico do confinamento simplesmente desapareceria. Para a engenharia e a medicina espacial, a hibernação é o santo graal. A tecnologia que torna a humanidade verdadeiramente interplanetária. Mas essa solução elegantemente tecnológica nos joga em um abismo de questões éticas e existenciais. O que acontece com a consciência durante esse período? O que é um ser humano que está biologicamente vivo, mas subjetivamente ausente? Se um astronauta é desligado por 7 meses, ele ainda tem a mesma idade cronológica, mas não a mesma idade experiencial. Essa lacuna, esse tempo de vida que foi pulado, cria um tipo de ser humano que nunca existiu antes. Se conseguirmos dominar a hibernação para uma viagem a Marte, o que nos impede de usá-la para uma viagem de 50 anos para a estrela mais próxima? Um astronauta poderia se voluntariar para a missão, pular 50 anos, e chegar à próxima Centauri. Mas quando ele chegasse, todos que ele conhecia na Terra estariam mortos. Ele não seria um explorador. Ele seria um fantasma, assombrando um futuro que não é o seu. Este é o dilema final da hibernação. Ela se torna uma forma de viagem no tempo apenas de ida. E isso muda fundamentalmente a natureza da exploração. Quem se voluntariaria para uma missão sabendo que está, na prática, se exilando de sua própria época, de sua cultura, de sua família, para sempre? A exploração interestelar se torna um ato de sacrifício absoluto. Além disso, há os riscos desconhecidos. Quais os efeitos a longo prazo no cérebro de um estado de metabolismo tão baixo? A memória poderia ser afetada? A personalidade poderia mudar? Se algo der errado com a cápsula de hibernação no meio do caminho, não há como o astronauta acordar e consertar o problema. Ele estaria totalmente vulnerável, em um estado de sono do qual poderia nunca mais acordar. A conclusão é que a busca pela hibernação artificial é um passo necessário para mitigar os imensos riscos físicos e psicológicos da exploração espacial. De uma perspectiva de bem-estar do astronauta em uma missão específica, é a opção mais segura e humana. No entanto, ao resolver um conjunto de problemas, ela cria outro,
muito mais profundo e filosófico. A tecnologia que pode nos levar às estrelas também pode nos desconectar fundamentalmente do que significa ser humano, viver o tempo de forma linear, contínua e compartilhada. Antes de colocarmos nossos exploradores para dormir, precisamos ter certeza de que nós, como sociedade, estamos bem acordados para as consequências do que estamos criando.